Provavelmente você já assistiu esses programas de reforma de casa. Teve uma época que eu assistia com bastante frequência. E eu sei que isso acaba denunciando um pouco da idade aí, porque quanto mais velha a gente fica, mais a gente presta atenção em coisas de casa, decoração, jardinagem, enfim. Mesmo que a gente não vai fazer nada daquilo, a gente gosta de ficar assistindo. Mas tinha um tipo desses programas de reforma que eu confesso pra você que me incomodavam, que era quando os donos da casa contratavam o profissional pra fazer a reforma apenas de um cômodo. Eu sei que fazer a casa inteira custa muito caro, mas chegava no final daquela obra do programa e eu ficava olhando e falava, gente, se essa casa fosse minha, eu ia querer morar só nesse cômodo, porque ele ficou muito, muito, muito mais bonito do que todo o restante da casa. Mas eu tô falando isso pra você porque nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre qual é a diferença e o que acontece quando Jesus entra na nossa vida, ou pelo menos o que deveria acontecer. Eu sei que é bem comum a gente usar o termo vida espiritual pra gente se referir a uma área da nossa vida. Mas a verdade é que não existe uma diferença, não existe um setor da nossa vida que é a vida espiritual. A vida com Deus, ela é uma só. Quando Jesus, lá em Apocalipse 3:20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo com isso é que ele deseja entrar na nossa vida, entrar na nossa casa e ter comunhão com a gente em todas as áreas da nossa vida. Mas o que acontece muitas vezes na vida de um cristão é que nós deixamos Jesus na sala de estar. E esse acaba se tornando o cômodo mais lindo da casa, porque não tem lugar que Jesus entre que ele não faça diferença, que ele não faça tudo novo. O problema é que lá nos outros cômodos para dentro da casa, a gente está guardando um monte de móveis velhos, de entulhos, às vezes até de sujeiras, de uns segredos ali nas gavetas, nos armários, e a gente não quer deixar Jesus entrar, arrancar tudo isso e fazer as coisas novas. O problema é que agora você não percebeu, mas você acabou de mudar de canal e o programa que você está assistindo é o programa dos acumuladores. E você é o protagonista. Mas por que então a gente se acostuma só com aqueles 5 minutos que a gente vai lá na sala de estar e passa com Jesus? Por que a gente não deixa ele entrar no restante da casa para fazer as coisas diferentes, para colocar tudo abaixo, para reformar de vez? Porque custa caro. E não é porque a gente não pode pagar esse preço, é porque nós não queremos pagar esse preço. É porque, na verdade, esses cômodos da casa, que embora não estejam combinando em nada com aquela sala reformada, nos dão uma certa sensação de conforto, de segurança e às vezes até de prazer. Afinal de contas, a gente já nasceu nessa casa e a gente já se acostumou com ela, inclusive com a sujeira e com a bagunça. E quem mais torce para que você fique nessa condição é aquele que é contra o belo, que é contra a organização, que é contra a presença de Jesus. É o nosso próprio inimigo. Ele quer que você fique aprisionado nessa velha casa, nessa velha vida. E para isso, ele remenda ali uns armários com fita adesiva, ele passa ali uma tintinha, uma canetinha nos móveis lascados. E ainda para te distrair mais um pouco, ele coloca ali uns programas de televisão, umas séries, umas músicas e quem sabe até um relacionamento casual. Nós somos iludidos por essas coisas do mundo, como se fossem as melhores coisas que nós pudéssemos ter. E isso acontece porque ainda nós não compreendemos que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não compreendemos o que significa a vida eterna. Nós não compreendemos o que significa o reino dos céus. Nós não compreendemos de fato no fundo do nosso coração o que significa o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. As coisas que eu contei nos primeiros vídeos aqui do canal são exatamente sobre isso. Eu era essa casa bagunçada, que tinha uma sala de estar maravilhosa onde Jesus estava e que eu entrava lá de vez em quando, tomava um cafezinho de 5 minutos com ele e depois voltava para aquela bagunça que era a minha vida. Eu não deixava ele mudar nada, eu não deixava ele mudar aquela natureza que eu tinha de ser egoísta, grosseira com as pessoas. Para quem dizia ainda que era cristã e que amava a Deus, eu era o pior testemunho que podia se ver. Eu não era sal e não era luz. Na verdade, eu era morna, eu estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus, como diz lá em Apocalipse 3. Jesus está batendo na nossa porta, deixa ele entrar, deixa ele transformar a sua vida. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser doloroso às vezes. Tem pessoas que vão se afastar de você, ou você vai acabar percebendo que você precisa se afastar de algumas pessoas, mas a verdade é que quanto mais a gente ama Jesus, menos a gente ama o mundo. E tem coisas que hoje você acha que você jamais vai conseguir abrir mão. Mas depois que a gente começa a viver essa vida intensa com Deus e permitir que Ele acesse todos os cômodos da nossa vida, você vai perceber que isso se torna um processo natural, que não vai ter esforço algum. Você simplesmente vai começar a deixar de ter sabor, desejo ou alegria, satisfação em certas coisas. Você então não vai mais conseguir se comportar da forma como você se comportava antes, vestir as mesmas roupas que você vestia antes, ouvir aquelas músicas que você ouvia antes.
tudo vai se transformando, mas é um processo gradativo e você precisa desejar viver esse processo, você precisa abrir a porta. E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Nós vamos começar a viver uma vida com uma satisfação que a gente jamais sentiu. E além disso, Jesus ainda nos deixou uma promessa. Depois que ele diz que quem ouvir a sua voz, abrir a porta e permitir que ele entre e tenha comunhão com essa pessoa, ele prometeu assim: ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu desejo que hoje você aceite abrir a porta do seu coração para Jesus e permitir que ele entre em todos os cômodos da sua casa, porque eu tenho certeza que ele pode fazer coisas muito mais lindas, maravilhosas do que você pode imaginar. E tudo isso hoje que você se apega no seu coração não tem valor nenhum quando você percebe que o maior valor está em Jesus. Desejo que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, porque eu preciso te contar.